Bem-vindos ao meu canal, eu sou Cristiana e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão dos sinais na equação de conservação da quantidade de movimento por um volume de controle. Essa é uma dúvida recorrente, tá? E aí teve algumas perguntas, né, nos vídeos passados e eu vou fazer esse vídeo para tentar deixar as coisas um pouquinho mais claras, tá? Então, só para contextualizar, essa equação de conservação da quantidade de movimento para um volume de controle, tá? Então, ela especifica que o somatório das forças que atuam em um volume de controle, sejam elas forças de campo, que é o FB, ou forças de superfície, que é o FS, é igual à taxa de variação da quantidade de movimento dentro do volume de controle, que é esse termo aqui, mais o fluxo líquido de quantidade de movimento que atravessa a superfície de controle, que seria esse segundo termo aqui. Bom, vamos imaginar então, primeira coisa, né? Essa equação é uma equação vetorial que tem que ser decomposta nas componentes escalares. Então, vamos imaginar que eu tenho, para ficar mais fácil, uma tubulação, tá? Então, toda horizontal. Então, as minhas forças, elas estariam somente na direção que eu vou chamar aqui de direção X. Tá? Então, essa equação, ela ficaria da seguinte maneira, somatório de FBX mais somatório de FSX. Então, FBX é a soma das forças de campo na direção X, FSX, somatório das forças de superfície na direção X. Do AD de DT, da integral do volume de controle de U, ρdv, onde U é a componente da velocidade na direção X, e esse outro termo a gente só substitui a primeira velocidade, porque isso daqui já é um produto escalar. Se já é um produto escalar, não tem que decompor, tá? Então, U por V escalar dA. Na verdade, a dúvida sempre é em termos das forças de pressão e da integral. Então, a gente vai trabalhar com um problema em que as forças gravitacionais são desprezíveis, então esse termo aqui seria zero, né? Eu estou trabalhando aí com o peso, então, seria para baixo, então na direção X eu não teria forças gravitacionais. O FSX, então, seriam as forças de pressão mais a força necessária para segurar essa estrutura. E eu vou considerar também que está em regime permanente, de maneira que esse termo aqui fica zero e fica mais simples para resolver a equação só com os termos que são a dúvida mesmo, tá? Então, vamos pensar o seguinte, somatório de FSX, então somatório das forças de superfície que atuam sobre o volume de controle. A primeira força de superfície, a gente vai considerar que é a força necessária para segurar a estrutura. Então, vamos imaginar que ele estivesse preso por flanges aqui no começo e no final. Eu quero saber a força total nessas flanges. Tá? Então, eu vou chamar essa força simplesmente de Fx. A gente não precisa preocupar com o sinal dela, a gente assume um positivo. E aí, o resultado final, ele indica se eu assumir corretamente ou erroneamente. Então, vou chamar simplesmente de Fx. E aí vem as forças de pressão. É importante ficar bem claro que essas forças que atuam no volume de controle são forças que atuam sobre o volume de controle. Então, o sentido delas é o sentido sobre o volume de controle. Deixa eu tentar ser mais claro. Vou colocar aqui, imagina que eu tenho um fluido, tá? Ele está chegando aqui. Essas são setinhas indicando a velocidade do fluido, tá? Então, ele está chegando aí à esquerda, seção 1, e está saindo na seção 2. Então, quando o fluido chega aqui, nessa seção 1, o que acontece? Ele empurra, aqui são as forças de pressão, ele está empurrando o meu volume de controle para a direita. Então, aqui, ó, representando essa linha tracejada, representa o meu volume de controle. Então, a força de pressão que atua na seção 1, ela está atuando sobre o volume de controle para a direita. Então, como é uma força que atua para a direita, a gente colocou o eixo X aqui, ó, positivo para a direita, essa força de pressão seria uma força positiva. E lembrando, né, que a gente trabalha a força de pressão manométrica, então P1G, onde o G é de Gauss, né, manométrica, então
com força de pressão. Na seção 2, o que acontece? Quando o fluido está saindo da tubulação, ele empurra o ar ou o outro fluido que estava aqui nessa região, o fluido empurra esse ar para a direita. Só que essa força é a força que o fluido exerce sobre a vizinhança. E na equação da quantidade de movimento, a gente precisa colocar a força que atua sobre o volume de controle. Então, se o fluido empurra a vizinhança para a direita, quer dizer que a vizinhança empurra o fluido para a esquerda. Então, a força de pressão que atua sobre ele estaria aqui nesse sentido. Então, quando a gente vai calcular considerar que a força seria negativa. Então, menos P2G a 2. Tá? Bom, aí isso seria igual a essa última integral. Essa última integral, ela representa o quê? Fluxo líquido de quantidade de movimento que atravessa a superfície de controle. E a gente percebe aí que são dois termos que têm que ser levados em consideração, principalmente na avaliação do sinal. Esse termo e esse termo. Quando a gente avalia sinal, nós temos que olhar sinal da força, sinal de velocidade e sinal da vazão. Tá? A força e a velocidade, elas são positivas ou negativas, dependendo do eixo que a gente colocou. Se ela atua no mesmo sentido do eixo, ela é positiva. Se ela atua no sentido contrário, ela é negativa. A vazão, ela vai ser positiva ou negativa, dependendo de ser uma entrada ou uma saída. Se for entrada, a vazão é negativa, porque na entrada, eu tenho aqui a tubulação, né? Na entrada, a velocidade estaria para lá e a área aponta para fora. Então, o ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor área é 180. O cosseno de 180 é menos 1. Então, na entrada, a vazão é negativa. Na saída, a velocidade e a área apontam no mesmo sentido. Então, o ângulo formado é 0 e o cosseno de 0 é 1, positivo. Tá? Então, na avaliação desse termo aí, o que nós teríamos? Vou apagar isso aqui só para não ficar poluído demais. Na avaliação desse último termo aí, é uma integral, tá? Integral ao longo de toda a minha superfície de controle. Então, em quantos pontos da minha superfície de controle eu tenho fluxo de massa? Duas seções, seção 1 e a seção 2. Porque a parede, ela é fechada, então não tem fluxo de massa. Então, essa integral aí na superfície de controle, ela seria a soma de duas integrais. Uma integral para a entrada, uma integral para a saída. Na entrada, é a seção 1, a minha velocidade aponta para a direita. Então, a velocidade seria positiva. A vazão é negativa. Então, menos o V1 a 1. Na saída, vou desenhar as setinhas que eu tinha apagado, a velocidade também está apontando para a direita. Então, a velocidade na saída é positiva. E a vazão da saída também é positiva. Então, seriam esses os termos. Quando a gente trabalha tudo na horizontal, fica mais fácil. Tá? Então, eu vou considerar agora aqui uma tubulação que tenha uma inclinação aqui. Eu vou continuar trabalhando somente a componente horizontal. Tá? Então, eu estou imaginando um bocal inclinado. E esse ângulo aqui que ele forma, vamos supor que o ângulo horizontal seja θ. Tá? Então, aqui continua sendo a entrada, seção 1, e aqui a saída, seção 2. Tá? Então, eu vou reescrever a equação aí, só os mesmos termos, tá? Vou colocar aqui do lado porque a tela fica pequena. Então, seria ó, Fsx, porque a gente está trabalhando a equação somente na direção x, e na direção x, que eu vou colocar positivo para a direita de novo, na direção x eu não tenho força gravitacional. Então, isso seria igual a integral na superfície de controle de 1 por v escalar dela. Tá? Então, seriam só esses os termos. Então, de novo, eu vou considerar o meu Fx, que é a força que normalmente a gente quer calcular, né? A força que atuaria, por exemplo, nas flanges. E aí, eu vou desenhar de vermelho
a velocidade. Tá? Então, tá aqui, ó, a velocidade na entrada para a direita, na saída inclinada, né, mas a componente x para a esquerda. E eu vou desenhar de verde a força de pressão, tá? E o meu volume de controle. Então, meu volume de controle seria essa tubulação aí da linha tracejada de verde. Então, as forças de superfície que atuam na superfície de controle, né, elas entrariam na seção 1 e na seção 2 as forças de pressão. Então, na seção 1, o que eu tenho? Quando o meu fluido atinge o volume de controle, ele está empurrando o volume de controle, olha que era verde, né? Ele empurra o meu volume de controle para a direita. Então, a minha força de pressão na seção 1, de novo, ela vai ser positiva. Então, mais P1G a 1. Na seção 2, o que está acontecendo? O meu fluido ele está empurrando a vizinhança no sentido da setinha vermelha, da velocidade. Então, significa que o ambiente ao redor empurra ele no sentido contrário, a força de reação. Tá? Então, ela está nesse sentido. Eu preciso da componente horizontal. Ops, desculpa. Eu preciso da componente horizontal. Então, a componente horizontal dela seria aqui. Tá? Então, a componente horizontal também positiva. Então, mais... Essa daqui, a força, seria P2G a 2. Só que ele forma um ângulo θ com a vertical. Então, eu preciso dessa componente aqui, ó. Essa componente aqui, ela seria P2G a 2 seno de θ. Bom, isso é igual. Aí eu preciso avaliar agora o termo da integral na superfície de controle. Esse termo da integral na superfície de controle, novamente, ele vai ser dividido apenas em duas seções. Uma para a seção 1, outra para a seção 2. Então, na seção 1, entrada, a minha velocidade é a seta vermelha. Então, a seta vermelha aponta para a direita. Então, a velocidade simplesmente V1. A vazão, ela é negativa. Então, vou fazer o desenho aqui da entrada. Então, o vetor área aponta para fora, o vetor velocidade aponta para dentro. O ângulo formado entre eles, 180 graus. Então, quando eu jogo aqui na integral, né, V escalar dA, seria o módulo da velocidade, o módulo da área, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, que é 180. Então, ficaria menos o V1 a 1. Na seção 2, o que eu tenho? Deixa eu apagar isso daqui. Na seção 2, a minha velocidade é de novo a setinha vermelha, tá? Então, a componente horizontal dela tá aqui. Ops. A componente horizontal dela tá aqui. Então, eu preciso essa daqui, né? Que é a componente horizontal. Essa aqui é o V2. Então, se isso aqui é θ, esse daqui é V2 seno de θ. Só que ela aponta para a esquerda. Se ela aponta para a esquerda, a componente da velocidade é negativa. Eu vou colocar isso aqui na linha de baixo para poder caber. Então, é igual, né? Então, menos V2 seno de θ. E na saída, o que eu tenho? A minha vazão é positiva, tá? Então, se eu desenhar aqui, tá? A velocidade está para lá e a área também está para baixo. Então, o ângulo formado entre elas é zero. Então, a vazão positiva, ou V2 a 2. Bom, é isso, tá? Eu espero que agora tenha ficado mais claro. E se ainda não tiver ficado claro, vocês podem colocar comentários aí que eu tento deixar mais claro ainda, fazendo outro exemplo. Obrigada a todo mundo.